Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com ele de novo, o Dr. Rodrigo Rabelo, agora para bater um bate-papo mais descontraído, porém, se você não viu o nosso vídeo falando sobre investimentos em leilões de imóveis, clica aqui no cardzinho aqui em cima ou, se você está no Instagram, vai lá no link da nossa bio, assiste lá no nosso canal do YouTube, ficou bem interessante, um bate-papo muito foda e você que quer começar a investir, cara, vale muito a pena conhecer. Agora vamos trocar uma ideia mais de boa, né, Rodrigão? Vamos sim. Rodrigo é um grande amigo meu de infância aí, a gente estudamos na mesma escola, né? Sim. Então, viemos até mesmo da mesma igreja, né, por um tempo e tudo mais. E hoje sempre conversamos sobre investimentos, né, como você citou lá no outro vídeo. Porém, agora a pergunta que eu te faço é, como que você começou a sua carreira aí, né, nesse mundo de investimento dos leilões? Sim. Olha, é uma história bem legal, bem curiosa e começou há muito tempo atrás. A sementinha foi há muito tempo atrás. Lá no colégio, com 16 anos, eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Massa. E eu abri um negócio de distribuição de alimentos que foi um fracasso. Com 16 anos, foi um fracasso completo. Né? Mas passado isso, essa sementinha ficou lá. Fiz direito, vi isso na faculdade, né? Todo mundo vê, só que de uma forma bem superficial. E não atrai ninguém, né, quando a gente vê esse tema na faculdade. Porém, né, um tempo atrás, eu finalizei 3 causas no começo da minha advocacia e uma delas eu obtive de remuneração um carro no valor de 65 mil, a outra eu obtive 35 mil reais e a outra 63, ou seja, eu fiquei com 163 reais. Naquela época, naquele momento, foi o meu maior faturamento até então. E o que a gente pensa? Primeira coisa que a gente pensa quando a gente ganha muito dinheiro, eu vou comprar um carrão. Só que eu já tinha na minha mente que, falando sério, que eu não vou depender da Previdência para viver o meu futuro. Exato, né? Exato. E eu tenho para mim, desde cedo, que eu tenho que me planejar. E eu comecei a buscar alguma alternativa para transformar aquilo que eu ganhei em algo a mais para o futuro. Investir, né? Isso. E nessa época, justamente, eu estava lendo novamente o livro Pai Rico, Pai Pobre. Né? Li novamente e vi lá no livro, quem já leu, quem conhece um pouco, ele menciona um pouco sobre leilões. Né? É um outro contexto, é um outro país, mas ele menciona e fala que é uma boa oportunidade. E eu comecei a pesquisar. E coincidiu que um cliente que também é amigo meu, ele teve uma questão, foi o seguinte, os pais dele estavam se divorciando e os pais tinham doado de boca um imóvel para ele, né, um imóvel numa faixa ali de 400 mil reais. E esse divórcio deles era um valor bem alto, né, passado do milhão, assim, porque envolviam 3 imóveis. Só que no meio desse divórcio, a mãe dele falou que não doou. Nossa. E aí ele não conseguiu comprovar isso. O pai concordava com isso, tentou fazer um acordo nesse sentido, só que a mãe não retrocedeu, não abriu mão, falou nunca doei, só que eles na verdade tinham sim doado, só que de boca. Ele viveu mais de 10 anos no imóvel. E ele, antes de me contactar, ele com outro advogado ajuizou uma ação chamada embargo de declaração, justamente para tentar reaver esse imóvel, só que ele não teve êxito. E ele me contratou, primeiramente, para ajuizar uma ação chamada uso capião, esses nomes técnicos, mas uma ação de uso capião para ele ter, né, esse imóvel registrado no nome dele, porque ele já estava lá há um longo tempo. O uso capião, só para deixar claro para a galera, basicamente assim, tu morou 10 anos ali naquele mesmo lugar, então em tese você se torna o proprietário. Se torna dono, né? Isso. E como ele tinha entrado com um processo com essa defesa e não teve êxito, e ele me contratou para fazer uma ação muito semelhante, eu analisei e falei, olha, as chances são muito pequenas. Né? Você tem o direito, mas uma coisa é você ter o direito e outra coisa é você provar esse direito. Infelizmente.
E como eu já estava estudando sobre leilões, eu vi uma outra possibilidade que ele não tinha visto. Eu vi que ele, como filho, ele poderia arrematar os imóveis que estavam indo para leilão e reaver o patrimônio. Porque os imóveis iam ser partilhados de qualquer maneira. Ia ficar 50% para o pai e 50% para a mãe. Só que aí eu montei um planejamento para ele estar arrematando esses imóveis. E acabou que, no fim das contas, ele conseguiu e a partilha ficou. Ele arrematou os imóveis e ele devolveu, a não ser aquele imóvel que ele tinha para ele devolveu todo o restante. Então, a partilha real ali com a arrematação dele, o patrimônio que era do pai dele, ele ficou com 70% e a mãe com 30%. Sim. Porque ela não quis entrar numa negociação. Então essa foi a minha primeira experiência com leilões, né? Eu fiz uma consultoria para ele e ele viu que, eu tô aqui com meu pai, o pai dele era idoso, ele cuidava do pai dele. Então, ao invés deles ficarem com 50% e a mãe 50%, eles ficaram com 70% porque eles arremataram, né, no nome do filho, que é plenamente possível, não tem nenhum óbice. E ela ficou com 30%, ela, na cabeça dela, ficou feliz e eles também. Então, tá ótimo, né? Sim. E essa foi a primeira experiência que eu tive concreta com leilões. Massa. E tem um nicho específico, né? Porque no outro bate-papo lá a gente fala de leilões extrajudiciais, leilões judiciais. Mas dentro dos leilões, eu não sei, mas existe algum nicho? Tipo, eu só vou arrematar imóveis de alto padrão, só vou arrematar imóveis, só vou arrematar lotes, só vou arrematar apartamentos, só vou arrematar casas. Existe esses nichos, essas classificações? E se sim, tu hoje procura um específico ou é uma consultoria mais geral, né? Existem arrematantes, sim, eles se especializam, né, se nicham em arrematar determinados tipos de imóveis, porque a experiência vai facilitando. Né? Na consultoria, eu faço consultoria para toda espécie de arrematante. Tipo, leilão de imóvel tá valendo. Sim, mas tem arrematantes, por exemplo, que se especializam só em arrematar imóveis de luxo, né, que tem uma concorrência muito baixa. A gente tinha falado sobre concorrência, na arrematação tem uma concorrência muito baixa, e a depender do imóvel tem uma venda, por incrível que pareça, muito rápida. Aqui em Brasília, a gente tem um setor chamado Taquari. Sim. Quem mora em Brasília vai conhecer, é um setor nobre e tem casas ali muito luxuosas. E eu tenho um cliente que arrematou ali e vendeu muito rápido. A gente às vezes pensa que imóveis caros demoram a ser vendidos, mas foi assim uma venda muito rápida mesmo. Então existem pessoas que, por exemplo, que se especializam em arrematar lotes, depois constroem, vendem, empreiteiros. Existem todo tipo de nicho nesse mercado também. Legal. E tu escolheu algum nicho específico ou não? A tua consultoria é geralzão? Minha consultoria é geral. Eu arremato imóveis hoje também, mas eu prefiro arrematar apartamentos, né? Apartamentos pequenos, porque hoje eu não tenho tempo de avaliar, né? Uma pergunta que já me fizeram é: o que é necessário para você de conhecimento para você atuar nesse mercado? Olha, você não precisa ser advogado, não precisa ter uma especialidade específica, mas você precisa ter uma noção do mercado imobiliário, você precisa ter alguma noção jurídica para entender os documentos e os termos ali, e você precisa ter uma noção de construção, né? Ou ter alguém que tenha essa noção para você. E eu não tenho tempo para me deter nesses dois primeiros, né? Tanto no mercado imobiliário quanto na construção. Então eu procuro facilitar, as minhas arrematações facilitar esses dois caminhos. Quando eu arremato um imóvel, muitas vezes um apartamento só preciso ali dar uma pintura, uma pequena reforma, e a questão da análise de apartamentos a gente consegue ver melhor. Show. É mais fácil. Show. Eu pedi para você trazer 2 livros aí. Sim. Né, porque eu gosto de sempre deixar aqui uma recomendaçãozinha para a galera. No outro vídeo que eu gravei com o Dr. Saulo, ele deixou a recomendação do livro dele, né, sobre o marco legal das startups. Tá muito massa também. O cardzinho vai estar aqui em cima para você assistir depois. Mas aí eu quero saber, o que você trouxe aí pra gente? Perfeito, perfeito. Quando você me falou sobre indicação de livro, eu pensei, né, no tema que a gente conversou, que é a minha especialidade de leilões judiciais, e eu trouxe aqui a recomendação do Onildo de Araújo Bastos Júnior. Ele
Ele é um leiloeiro lá do Rio de Janeiro e é um dos maiores especialistas técnicos hoje nesse mercado. O livro dele, assim, tem uma fácil compreensão e ao mesmo tempo é muito técnico. Ele aliou duas coisas assim que muitas vezes é difícil de se fazer, mas o livro dele é compreensível, organizado e muito técnico. Show. Infelizmente, é um livro muito limitado, né? Para encontrá-lo à venda é difícil. É mesmo. Mas provavelmente procurando bem, talvez consiga. Qual o nome do livro? O Leilão O Leilão- Judicial de Imóveis, Teoria e Leilão- Prática. Exatamente. Show. Leilão Judicial de Você Imóveis. depois quiser conhecer aí, Teoria e prática. tá aí o livro. E o que mais você trouxe de livro aí pra gente? E o segundo é um livro que me acompanha ali desde 2017, 2018. Se chama Gente de Resultado, o título dele. É do Eduardo Ferraz, que é hoje no Brasil a maior autoridade de gestão de pessoas e liderança no Brasil. Nossa. Eduardo Ferraz, ele é extraordinário. É extraordinário. Não o conheço pessoalmente, mas eu tenho muita vontade, sou um fã dele. E esse livro é valiosíssimo. Show de bola. Então tá aí também, Gente de Resultado, de para você Resultado. também dar uma olhada aí. É sempre importante, né, compartilharmos conhecimento. E, Exato. cara, agora pra gente ir finalizando aí, um hobby teu, o que tu tá curtindo fazer aí pra dar uma relaxada? Porque, pô, a gente trabalha pra caramba, né? Sim. Mas fala um hobby teu aí, o que tu procura, né? Porque não é só estudos e trabalho, né? Mas pra manter a mente sã é importante também. Sim, a gente trabalha incessantemente, a gente vê a nossa carga, né? Eu conversando contigo sempre, o tempo está muito corrido, mas gosto muito de esportes, porém eu adotei um hobby, né? Descobri sozinho, assim, comecei quando eu tenho alguma pequena vitória assim que eu quero comemorar, eu comemoro fumando um charuto. Ó. Né? Apesar de não fumo Joga o cigarro. charuto aí, Ludacris. Tem que botar um off disso aqui. Não fumo cigarro, não fumo nada, mas eu gosto de vez em quando apreciar um charuto ali com um amigo ou para comemorar alguma vitória. Show de bola. Um charutão aqui que eu ganhei de presente do Dr. Rodrigo. De onde é? De Nicarágua. Nicarágua, ali pertinho ali de Tocantins ali. Ó. Caramba. E, cara, nós temos um presentinho especial pra você aí. Cadê a produção? Ludacris. Aparece na câmera aí, pô, dá um oi aí pra galera. Não Ó, acredito. a gente tem um presentinho aqui, por quê? Porque o Rodrigo é muito meu amigo. E eu sei que ele gosta de tomar aquele vinho também. Também, nossa, Então, demais. ó, aqui, ó, tem um vinhozinho pra você aí. Tem o nosso copo aqui da Facilite, tem os adesivinhos nossos aí. Cara, Perfeito. gratidão pelo bate-papo. Nossa, aí adorei o demais. presente. Tamo junto Show. sempre. E é isso, irmão. junto sempre. Um abraço, gratidão. Isso aí. E você quer Olha aí. conhecer um pouco mais aí sobre o Dr. Rodrigo? Muito legal. Chama ele aí no LinkedIn, as redes sociais Sim. dele vai estar aí embaixo aí. Se você quer conhecer sobre investimento, leilão de imóveis e várias outras coisas, estamos à disposição. Forte abraço. Até mais. Até o próximo vídeo. Craquete. Craquete aqui é o tapa do Ludacris, meu irmão. Uai. Meu nome é Serjão Berranteiro. Uai, quem